Vamos lá, abra sua Bíblia, por favor, Isaías no capítulo 6, livro do profeta Isaías, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Esse vai ser o nosso ponto de partida para aquilo que vamos compartilhar hoje. Isaías 6, a partir do verso 1, vou ler na Nova Almeida atualizada. O texto sagrado diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que essa brasa tocou os seus lábios, a tua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Meu Deus, suplicamos graça e favor do alto. Suplicamos a ação, a liderança e a aplicação do Teu Espírito Santo para que a Tua palavra fale e cale nos nossos corações e cumpra o propósito pelo qual tem sido liberado. Desde já nos antecipamos também e Te agradecer pela certeza de que o Senhor nos ouve, daquilo que o Senhor fará no coração de cada um. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, nesse dia especial de gratidão a Deus, eu quero compartilhar algo que Deus colocou no meu coração com um propósito: despertar você para ansiar por um relacionamento mais profundo em Deus, por experiências maiores. E o tema da minha mensagem hoje é experimentando mais de Deus. Ao longo da minha caminhada com Deus, durante os anos, eu tenho descoberto que a revelação de Deus é progressiva. E sempre há mais para mim e para você. Não importa o quanto você já cresceu, dá para crescer mais. Não importa o quanto você já experimentou de Deus, dá para experimentar mais. Aliás, a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Tem mais de Deus para você. Você pode dizer amém? Sabe, querido, nós temos vivido dias que têm chacoalhado muita gente, esse mais de 1 ano e meio de pandemia, mas eu quero lembrar a você que Deus não deixou de ser Deus, não deixou de ser extraordinária, incomparável, imensuravelmente grande, poderoso, e Ele há de fazer coisas extraordinárias nessa terra, na minha vida, na sua vida, e eu creio que Ele quer despertar em nós esse anseio. Eu me lembro que nesse processo de descoberta de que há cada vez mais e podemos entrar cada vez mais profundo nesse lugar de relacionamento em Deus, eu me lembro que em meados da década de 90, eu estava vivendo um momento assim de um despertamento. Me bateu aquele desespero de dizer: eu não posso encontrar um teto, não posso ficar aqui parado, limitado, eu quero mais de Deus. E eu estava não apenas buscando a Deus nos meus devocionais diários, no momento de oração que também tínhamos diariamente pela igreja na manhã. Parece que os cultos e mesmo as reuniões das células não eram suficientes. Era um momento de tanta fome, de tanto anseio, de tanto desespero, que a gente improvisava a vigília quase toda noite. Eu me lembro que essa época era inverno, e eu morava em Guarapuava, no interior, que chega a ser mais frio do que aqui. A gente já andava no carro com o kit vigília. Normalmente gostávamos de enveredar para o meio do mato para orar, e no inverno não era uma tarefa fácil. Então a gente sempre tinha um casaco a mais, cachecol, luva, gorro. A gente andava com as caixas de papelão já abertas no porta-mala para poder forrar o chão e aguentar orar de joelhos naquele inverno. E eu lembro desse momento, esse anseio de Deus. Às vezes terminávamos um culto, e não é que o culto não foi bom, mas a gente queria mais. E tinha um grupo de irmãos, os fominhas ali, que a gente numa troca de olhares já estava combinando. Vai rolar a vigília depois, e a gente nessa levada. Então eu lembro nesse momento, minha oração quase que diária era: Senhor, eu quero experimentar mais, eu quero experimentar mais, eu quero entrar nesse lugar mais profundo. E foi num desses momentos de oração que o Espírito Santo me dirigiu até esse texto de Isaías capítulo 6.
Eu gostaria que você olhasse para esse texto não apenas como um relato de um episódio na vida de Isaías, ou mera e simplesmente uma menção de um momento na história, né, do povo de Deus, o povo da aliança que Deus fez com Abraão, os hebreus, mas que você pudesse olhar para isso como algo que serve para mim e para você. O apóstolo Paulo diz: tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito. Ele também diz aos coríntios que essas coisas que aconteciam, né, aos santos do Velho Testamento foram registradas para nossa advertência, para nosso exemplo. E Deus, por meio desse texto, começou a me inspirar. Eu já vi muita gente dizendo que esse é o momento do chamado que Isaías tem para o ministério, quando ele ouve a pergunta: quem enviarei, quem há de ir por nós? E diz: eis-me aqui, Senhor, conta comigo. Mas a verdade é que Isaías já estava no ministério. Desde o capítulo 1, ele já está profetizando, ele já está servindo a Deus. Mas esse é o momento onde Isaías tem uma experiência ainda mais profunda com Deus. Mesmo em relação ao chamado para o ministério, ele é chamado para uma dimensão mais profunda, e não que ele não estivesse fazendo nada. E de repente eu comecei a pensar no que foi essa experiência. Tirando o aspecto místico, que deve ter sido impactante, de uma visão que ele tem no templo. Quando você começa a observar, a analisar aqui o desenho da experiência, algumas coisas me chamaram a atenção. Eu queria destacar 5 aspectos dessa experiência de Isaías, esperando que isso empolgue você. Em primeiro lugar, ele tem uma nova revelação de Deus. A revelação tanto da santidade de Deus como da realeza de Deus é algo singular até então nas Escrituras. Ele diz: os meus olhos viram o rei. Ele diz: ele estava sentado num trono. Trono é a cadeira dos governantes. Ele diz: as orlas do seu manto enchiam o templo. Ele está falando do manto real. Ele tem a revelação de Deus na sua santidade, na sua realeza, uma percepção, né, nunca antes experimentada, e talvez uma revelação que Deus não havia comunicado de maneira clara. Em segundo lugar, a Bíblia diz, né, que a voz daquele que clamava, uma referência aos serafins, a Bíblia diz que os limiares do templo foram chacoalhados. O templo era o centro, a sede de todo o culto e de toda atividade religiosa. Embora Deus se manifestasse lá, é óbvio, né, que não havia nada necessariamente sagrado no templo, a não ser a manifestação da presença de Deus. Mas quando Deus chacoalha aquela estrutura, de alguma forma, né, o que ele falou e inspirou o meu coração analisando a experiência de Isaías, trazendo uma aplicação já bem personalizada, é que todos nós precisamos de uma experiência que chacoalhe os alicerces de religiosidade da nossa vida. Que nos leve a não apenas permanecer dentro das regras de funcionamento. Embora a gente se mova dentro delas, precisa haver algo maior na minha e na sua vida. Em terceiro lugar, a Bíblia diz que a casa se encheu de fumaça. E isso é recorrente na Bíblia. Quase sempre que você tem uma revelação da glória, né, a chamada Shekinah, a glória de Deus, a Bíblia fala ou de nuvem ou de fumaça. De alguma forma é como se Deus claramente estivesse dizendo: eu quero turvar a sua visão. E visto que Deus não trabalha na contramão e nem de forma negativa, nós precisamos entender qual seria o propósito de turvar uma visão. Quase sempre que o aspecto negativo aparece, ele, na verdade, precede e antecede uma substituição por algo positivo. Por exemplo, para o profeta Jeremias, Deus diz: eu te estabeleci para arrancares e plantares. Antes de plantar nova planta, arranca velho. Deus diz: eu te estabeleci para derrubares e para edificares. Antes de edificar o novo prédio, derruba-se o anterior. Porque se o velho não for removido, não haverá lugar para o novo. Em quarto lugar, ele tem uma percepção da sua limitação, do seu pecado. Ele se vê como um homem de lábios impuros, e como diz outra versão, que habitava no meio de um povo de impuros lábios. Mas ele não tem apenas a percepção do seu pecado ou das suas limitações. Ele experimenta um toque santificador. Um anjo pega uma brasa do altar, toca a boca do profeta e diz: tua iniquidade foi tirada. Porque o propósito de Deus não é apenas dar diagnóstico de pecado. Normalmente, por meio do diagnóstico que leva o homem ao arrependimento, o que Deus quer trazer é cura. Então, ele tanto tem a percepção das suas limitações, como ele tem um toque santificador e transformador. E por último, uma vez que nós já definimos que ele estava no ministério, e isso não é o início de tudo, nós podemos dizer que, no mínimo, ele tem uma nova percepção, de uma profundidade, de uma outra dimensão do serviço do ministério.
E de repente eu comecei a pensar nessas 5 características. Uma nova revelação de Deus, as bases de religiosidade sendo estremecidas, a visão antiga sendo confundida, porque normalmente é o que é necessário para que a nova se estabeleça, um toque transformador e santificador, e em quinto lugar, uma nova percepção ministerial. Então, mesmo imaginando que talvez a experiência de Isaías, nos moldes em que aconteceu o aspecto místico, não fosse necessariamente ser reproduzido de maneira igual para cada um de nós, nós podemos entender que, no mínimo, os benefícios dela é algo que está à disposição de cada um de nós. Aliás, não gosto da ideia de um Deus que faz acepção de pessoas. Isso é contrário às Escrituras. Deus não tem filhos prediletos. Eu não posso conceber isso, a menos que o filho seja eu. Aí dá para abrir uma exceção. Não, brincadeira à parte, eu e você precisamos entender que quando Deus declara que Ele não faz acepção de pessoas, o que está à disposição, né? Não estou falando de um chamado específico, de um comissionamento específico, eu estou falando, né, de valores, de bênçãos que Deus disponibiliza a todos igualmente, o que está à disposição de um está à disposição de outro. E de alguma forma, naquele momento, meu coração que já estava cheio de sede, de fome, de anseio por mais de Deus, começa a olhar para isso tudo e dizer, eu também quero uma nova revelação de Deus. Eu também quero as bases de religiosidade sendo estremecida, a visão anterior sendo confundida, o toque transformador, a nova percepção ministerial. E eu começo a orar e dizer, Senhor, se o Senhor me trouxe esse texto, qual é o caminho, o passo prático? E de repente, os meus olhos se abriram. Já se foram aí pelo menos 2 décadas e meia que isso aconteceu. E a frase, no ano em que morreu o rei Uzias, ou no ano da morte do rei Uzias, saltou aos meus olhos. E de repente eu percebi que a essência do texto comunica uma substituição. No verso 5, ele começa dizendo, no ano da morte do rei Uzias, no 5 ele diz, eu vi o rei, o Senhor dos exércitos. Ele está dizendo, quando morre um rei humano, natural, algo acontece e eu entro na revelação de Deus como rei. E se seguimos essa lógica de que às vezes a necessidade de que algo negativo seja removido antes de que aquilo de aspecto positivo seja comunicado, revelado ou estabelecido, nós podemos entender que há uma chave sendo comunicada aqui. Isso também me veio com muita clareza e ao longo desses anos eu tenho provado de maneira progressiva, não completa, mas progressiva cada vez mais a realidade dessa chave. Antes de mais nada, eu quero que você tente imaginar o contexto da visão. Daqui a pouco nós vamos falar sobre quem era Uzias com mais detalhes. Mas Uzias foi um grande herói nacional. Talvez depois de Davi não tenha existido nenhum conquistador, alguém que tenha liderado um exército de conquista como Uzias fez. Ele assume uma nação praticamente falida, quebrada e a transforma numa grande potência mundial dos seus dias. E você